Você já ouviu falar de beijos que mudam a vida de uma pessoa? E se eu te dissesse que alguns beijos não trazem amor, mas morte? Camila nunca acreditou em maldições. Sempre riu das histórias que envolviam fantasmas, pactos e entidades sobrenaturais. Ela era racional, cética e adorava brincar com o medo dos outros. Mas naquela noite, tudo mudou. Um simples beijo roubado em uma festa universitária abriu as portas para um pesadelo que jamais poderia ter previsto. Nos becos escuros da cidade universitária, entre luzes piscando e músicas abafadas, Camila sentiu os lábios de Rafael pela primeira vez. Um toque suave, mas com um peso invisível. Era como se algo tivesse sido selado. Algo antigo e faminto. Na manhã seguinte, o mundo já não parecia o mesmo. Os rostos à sua volta estavam desfocados, como reflexos em um espelho trincado. O ar ficava denso sempre que ela entrava em um cômodo. E aqueles que se aproximavam, começavam a morrer. Tudo começou com um acidente bizarro. Uma colega tropeça e quebra o pescoço em uma escada completamente vazia. Depois, um professor, saudável e atlético, tem um derrame fulminante minutos após conversar com Camila. E então vieram as visões. Sussurros em línguas esquecidas. Espelhos que mostravam rostos que não eram os dela. Sonhos com corpos apodrecendo e bocas costuradas. Desesperada, Camila tentou rastrear o homem que a beijou. Mas Rafael parecia nunca ter existido. Ninguém se lembrava dele. Nenhuma rede social, nenhuma prova. Apenas aquele gosto metálico ainda persistente em sua boca, como se o beijo continuasse ali, queimando, corroendo. E foi assim que ela encontrou a maldição. Um relato antigo escondido em um canto escuro da internet. Uma lenda sobre um beijo que carrega a marca de uma entidade esquecida. Um beijo que marca, e depois mata. Agora, Camila é a próxima a mudar. Sua pele está fria. Seus olhos mais escuros. E dentro dela, algo cresce. Algo que precisa se alimentar. A única forma de se livrar? Beijar outra pessoa. Passar adiante a maldição. Condenar uma nova alma. Mas a cada dia que passa, o tempo dela se esgota. E Rafael está observando. Esperando para ver se ela vai resistir, ou se vai ceder ao beijo amaldiçoado. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. A cidade universitária de Montes do Vale sempre foi pacata. Pequena, rodeada por colinas densamente arborizadas, com ruas de paralelepípedo que rangem sob os pneus dos carros e postes antigos que tremeluzem à noite como se hesitassem em iluminar o caminho. No coração dessa cidade está o campus da Universidade São Vicente, um lugar onde jovens de todo o país chegam em busca de conhecimento, festas e experiências inesquecíveis. Mas para Camila, aquela cidade se tornaria o palco de um pesadelo. Camila era estudante de jornalismo. Inteligente, cética e cínica, tinha um gosto peculiar por histórias assustadoras. Sua curiosidade por lendas urbanas era quase obsessiva, a ponto de ter um blog onde escrevia sobre mistérios locais, crimes antigos e relatos sobrenaturais. No entanto, ela sempre tratava tudo com um toque de deboche. Para ela, não havia nada que não pudesse ser explicado pela ciência ou pelo acaso. Morava com a melhor amiga, Júlia, em uma república modesta nos arredores do campus. Dividiam o aluguel, as dívidas e as confidências. Júlia era o oposto de Camila, espiritualista, sensível e sempre com um pé no mundo místico. Costumava avisar Camila para não brincar com o que não entende. Camila ria. Naquela sexta-feira à noite, houve uma festa de integração entre os cursos de comunicação e artes. Era uma daquelas festas exageradas, com luzes coloridas, música alta e gente bêbada em todos os cantos da antiga casa colonial alugada por veteranos. As janelas estavam abertas, mas o ar parecia denso, como se algo invisível estivesse presente, pairando sobre todos. Foi ali que Camila o viu pela primeira vez. Ele estava parado perto da escada, de preto, olhando para ela como se já soubesse tudo sobre sua vida. O olhar era fixo, profundo, quase hipnótico. Seu nome era Rafael. Pelo menos foi o que disse. Pele pálida, olhos de um cinza inexplicável, lábios finos e frios como pedra. Ele não parecia ser aluno de lugar nenhum. Mesmo assim, ela se aproximou. Havia algo nele que a atraía, algo que não conseguia definir. Não era só beleza, era como se ele carregasse uma promessa. Uma promessa obscura. Conversaram por alguns minutos. Ele falou pouco, mas suas palavras tinham um peso estranho.
Cada frase parecia carregada de significados ocultos. Ele tocou em seu braço, e Camila sentiu um arrepio estranho percorrer a espinha. Um frio seco, quase cortante. Quando se beijaram, foi como se o tempo parasse. As luzes da festa pareceram se apagar por um instante. O som ficou abafado. Os corpos ao redor sumiram. Apenas os dois, naquele momento. Um beijo que durou pouco, mas que deixou algo dentro dela. Camila cambaleou para trás, como se tivesse sido sugada por um vácuo invisível. Rafael sorriu, um sorriso tênue, e desapareceu entre as sombras da festa. Nos dias seguintes, tudo mudou. Na manhã seguinte, Camila acordou com um gosto metálico na boca. Lavou os dentes 3 vezes, mas não adiantou. Ao se olhar no espelho, viu algo estranho. Por uma fração de segundo, seu reflexo estava sorrindo, mesmo que seu rosto estivesse sério. No campus, as coisas pioraram. Júlia, sua amiga, escorregou na escada do dormitório sem motivo e torceu feio o tornozelo. Um dos monitores da faculdade, que a ajudou a carregar os livros, foi atropelado horas depois por um carro desgovernado. E, durante uma aula, quando o professor a chamou pelo nome, engasgou com as próprias palavras, empalideceu e caiu no chão morto por um infarto. Camila começou a se isolar. Os sussurros no corredor aumentavam. Alguém comentou que ela era azarada. Outro disse que sentia um mal-estar quando ela estava por perto. E quanto mais ela se afastava, mais sentia que algo dentro dela estava mudando. Ela não sentia mais calor. À noite, precisava de cobertores grossos, mas seu corpo permanecia gelado. Sua pele ficava mais pálida a cada dia. E os sonhos? Os sonhos começaram a se tornar horríveis. Sempre acordava com a sensação de que alguém estava deitado ao lado dela, respirando em seu ouvido, esperando que ela dormisse de novo. Foi nesse estado de desespero e confusão que Camila começou a investigar Rafael. Vasculhou redes sociais, grupos da faculdade, listas de presença da festa. Nada. Ninguém o conhecia. Ninguém o viu. Quando perguntou à organizadora da festa, ela respondeu com um olhar confuso: não tinha nenhum Rafael aqui. A partir dali, a verdade começou a emergir. E ela era muito mais sombria do que qualquer lenda que Camila já tinha escrito. Camila trancou a porta do quarto naquela noite. 3 trincos, 2 cadeiras travando a maçaneta. Dormir era uma roleta russa. Cada vez que fechava os olhos, entrava em um mundo onde sombras cochichavam segredos em línguas desconhecidas. Sonhava com corpos retorcidos, dentes apodrecendo, olhos costurados com linhas negras. E em todos os sonhos, Rafael a observava de longe, parado, imóvel, como um espectador satisfeito diante de uma tragédia inevitável. Durante o dia, as coisas pioravam. Na biblioteca, ao encostar os dedos num velho exemplar de mitologia obscura europeia, o livro caiu aberto numa página marcada com sangue seco. Ali havia uma ilustração medieval perturbadora: 2 jovens, presos por uma corrente feita de línguas humanas, com olhos brancos e bocas costuradas. Acima deles, uma entidade obscura, sem rosto, mas com dentes demais, observava, segurando algo semelhante a uma rosa negra, em chamas. No rodapé da página, o título: Os Beijos da Condenação. Camila sentiu o estômago revirar. O livro não tinha ficha da biblioteca. Ninguém sabia como foi parar ali. Nos corredores, alunos desviavam o olhar. Até mesmo Júlia passou a evitar contato. Na última tentativa de aproximação, Camila estendeu a mão para ajudar a amiga a se levantar da cadeira, e, naquele exato instante, uma luminária caiu do teto e esmagou um pássaro que havia entrado pela janela. Júlia gritou e saiu correndo. Desde então, não atendeu mais às mensagens. A solidão se tornou brutal. Camila percebeu que a maldição não era apenas uma punição. Era um isolamento. Um desmoronamento gradual da sanidade. A cada morte, um pedaço dela se desfazia. E sua imagem no espelho já não obedecia mais. Às vezes, seu reflexo piscava quando ela não piscava. Às vezes, sorria quando ela chorava. E em uma noite, ao acender a luz do banheiro, o espelho refletiu o quarto inteiro, vazio. Ela não estava lá. Foi então que encontrou o fórum. Um canto esquecido da internet profunda, com o nome críptico, Línguas de Prata. Lá, alguém postava relatos antigos, alguns com séculos de diferença, descrevendo o mesmo padrão: uma figura sedutora, um beijo misterioso, uma maldição que se manifestava em morte e decadência. Alguns relatos terminavam abruptamente. Outros, com mensagens desesperadas.
Ele está aqui, não beije ninguém, fuja dos espelhos, ele se alimenta de dor. Mas havia um relato específico, datado de 1982, que chamou sua atenção. O frio começa pelas mãos. Depois vai para a boca. O gosto de ferro é constante. Você começa a ver pessoas mortas. Os vivos se afastam. E então, a entidade aparece de novo, te oferecendo a chance de se libertar. Beije alguém. Qualquer um. E a maldição se transfere. Mas não é só isso, você também mata. Porque quem recebe o beijo, não vive tempo suficiente para entender. Camila fechou o notebook com força. Estava com nojo de si mesma. Mas parte dela começou a considerar. Na manhã seguinte, o zelador do prédio foi encontrado morto no pátio. O corpo tinha marcas queimadas nos lábios, como se tivesse sido beijado com ácido. Ela não o conhecia. Mas na véspera, ele a ajudou a carregar um vaso de plantas que havia derrubado. Simples gentileza. Simples toque. Na faculdade, começaram os boatos. A garota do beijo da morte. A gelada. A viúva precoce. E com o tempo, Camila deixou de ser evitada. Passou a ser temida. Era como se sua presença contaminasse o ar. As luzes oscilavam. Cães latiam ao vê-la. Crianças choravam ao cruzar com ela na rua. O mundo reagia. E ela sentia isso, como uma pressão constante nos pulmões. Um peso invisível sobre a alma. Uma noite, sem conseguir dormir, foi até o espelho. "O que você quer de mim?" sussurrou. E então, no reflexo, Rafael apareceu atrás dela. Mas ao se virar, ele não estava lá. Na manhã seguinte, um envelope foi deixado em sua porta. Dentro dele, uma pétala negra, queimando na ponta dos dedos. E uma única frase escrita à mão: "A escolha é sua. Mas não demore." Camila não comia há dias. Cada tentativa de ingerir algo sólido terminava em ânsia, e os líquidos pareciam evaporar dentro dela. O gosto de ferro permanecia em sua língua como uma tatuagem invisível. A pele já não tinha calor. Os dedos estavam permanentemente pálidos, quase azulados, e suas unhas começavam a escurecer nas bordas. No espelho, os olhos não refletiam mais luz. Ela havia aceitado. Estava amaldiçoada, transformando-se em algo que nem mesmo os relatos mais antigos conseguiam descrever por completo. Mas uma coisa estava clara: se não passasse o beijo adiante, ela iria definhar. Ou pior, se tornar como Rafael. Um observador eterno da desgraça, condenado a carregar a maldição até encontrar outra alma vulnerável. Mas quem seria sua vítima? A decisão atormentava cada segundo de sua consciência. Durante uma caminhada silenciosa pelo campus deserto, seus olhos recaíram sobre Felipe, um colega de turma que sempre tentava puxar conversa. Gentil, doce, inocente. Ele estava sozinho, sentado no banco da praça central, lendo um livro de terror. Camila se aproximou, passos lentos, coração pesado. Ela sentia a presença de Rafael por perto, como se ele estivesse aplaudindo em silêncio, espreitando pelas sombras, ansioso para assistir. "Camila? Tá tudo bem? Você sumiu esses dias", disse Felipe, erguendo os olhos com um sorriso sincero. Ela o observou por longos segundos. Podia ver o pulsar em sua garganta, o calor da vida em sua pele, o brilho ingênuo nos olhos. Um contraste absurdo com o que ela havia se tornado. "Eu queria te agradecer por ser tão gentil comigo", sussurrou, a voz quase falhando. "Sempre." Felipe ficou surpreso. "Eu só gosto de você, Camila. Desde o primeiro semestre." Ela se aproximou. Devagar. Os olhos fixos nos dele. As mãos trêmulas. "Posso te dar um beijo?" Felipe hesitou por um instante, surpreso, mas acenou positivamente. Quando seus lábios se tocaram, Camila sentiu algo se mover dentro de si, como vermes queimando por baixo da pele, fugindo. O gosto metálico desapareceu. A dor nos ossos cessou. O frio sumiu. Pela primeira vez em semanas, sentiu calor. Mas o que aconteceu a seguir foi um espetáculo grotesco. Felipe recuou com os olhos arregalados. Engasgou. Cambaleou para trás. As veias em seu pescoço saltaram como se algo estivesse tentando sair de dentro. O corpo começou a se contorcer violentamente, espasmos descontrolados que o jogaram ao chão. Camila gritou. Do peito de Felipe começou a sair uma fumaça negra. Um vapor espesso, quase sólido, que se contorcia como cobras.
Sua boca escancarada começou a sangrar. O maxilar deslocou-se. E de dentro dele, algo tentou escapar, uma forma humanoide deformada, feita de sombras, com garras e um rosto ausente. O corpo de Felipe foi se rasgando, como um casulo. A criatura parecia pronta para emergir. Mas então, tudo parou. O corpo de Felipe estremeceu pela última vez, e caiu inerte. O cheiro de carne queimada tomou conta da praça. Seus olhos haviam derretido. A boca permanecia aberta, ainda com os lábios de Camila marcados em sangue seco. Ela cambaleou para trás, em choque. Mas estava viva. Livre. Ou ao menos era o que pensava. Rafael apareceu entre as árvores. Silencioso. Elegante como sempre. Mas agora, havia algo diferente em seu rosto. Uma satisfação quase demoníaca. Parabéns, Camila. Você é uma de nós, agora. Ela tentou gritar, mas a voz não saiu. Cada beijo fortalece a entidade. Acha que se livrou da maldição? Ele riu, os olhos brilhando com algo inumano. Não. Você apenas deu início ao seu ciclo. Em breve, a fome vai voltar. E você vai desejar o próximo beijo. Camila recuou, horrorizada. O corpo de Felipe começou a se decompor em ritmo acelerado. O cheiro era insuportável. Moscas surgiam do nada, cobrindo o cadáver. O chão ao redor escurecia, como se estivesse apodrecendo junto. Bem-vinda ao nosso círculo, sussurrou Rafael, antes de desaparecer no ar como fumaça. Sozinha no escuro, com o corpo destruído à sua frente e a alma manchada pelo sangue de alguém inocente, Camila entendeu. Ela não era mais vítima. Ela era a maldição. Os dias seguintes passaram como um borrão. A polícia encontrou o corpo de Felipe, mas a causa da morte foi registrada como colapso sistêmico inexplicável. Nenhum vestígio de agressão. Nenhum sinal de substâncias. Apenas olhos derretidos, músculos rompidos por dentro, e um rosto paralisado em um grito silencioso. Camila prestou o depoimento. Disse que o encontrou assim, que ficou em choque. E, por alguma razão que ela não compreendia, acreditaram. Ninguém desconfiava que havia sangue seco em sua boca naquela noite. Ninguém via os fantasmas que agora a seguiam. Sim, fantasmas. Desde a noite do beijo, ela começou a ver os mortos. Não todos. Só os que ela tocou de alguma forma. O zelador. O professor. Até mesmo Júlia, que agora jazia no hospital psiquiátrico após um surto psicótico, murmurando palavras sem sentido e tremendo como se visse demônios invisíveis. Camila passava pelas pessoas e enxergava suas mortes prestes a acontecer. Um brilho escuro em torno do rosto. A marca. Não podia explicar como sabia, mas sabia. E, para seu horror, sentia uma atração crescente por isso. Um fascínio mórbido pelo fim. A maldição não era só um fardo. Era uma corrupção. E ela já estava aceitando. A primeira vez que sorriu desde a morte de Felipe foi ao encostar acidentalmente em uma colega de sala. Dias depois, a garota caiu do 8º andar. Os jornais chamaram de suicídio. Mas Camila sabia, ela tinha marcado a garota. Mesmo sem beijo, mesmo sem intenção. A maldição estava se expandindo. Evoluindo dentro dela. Um dia, Rafael voltou. Ela estava no cemitério, sentada diante do túmulo de Felipe, quando viu novamente. Mesma aparência, mesmo olhar vazio. Mas havia um brilho orgulhoso nos olhos dele agora. Você está aprendendo rápido, Camila, disse, surgindo ao seu lado sem som, sem vento. Ela não respondeu. Acha que pode controlar? Acha que pode escolher quem morre e quem vive? Ele sorriu. Você ainda não entendeu. A maldição agora é você. Camila encarou o túmulo. E você? Por que me escolheu? Porque você queria ser especial. Porque sempre zombou das lendas, sempre brincou com o oculto. Pediu por isso. E agora tem mais do que pediu. Ela virou-se para ele. Pela primeira vez, não com medo, mas com curiosidade. O que acontece se eu não beijar mais ninguém? Rafael riu. Um riso profundo, carregado de desespero disfarçado. Então você vai apodrecer por dentro. Lentamente. Cada célula do seu corpo implorará por morte. Sua carne se tornará cova. E seu espírito? Será absorvido. Parte de nós. Um eco eterno, faminto. Silêncio. Ela pensou nas vítimas. Nos rostos. Nos gritos. Na podridão. No vazio. E então, sorriu de novo.
Talvez seja melhor beijar. Rafael estendeu a mão, como quem dá as boas-vindas a um novo membro da família. Camila não a aceitou. Virou as costas e caminhou para fora do cemitério. Mas não para fugir. Não mais. Agora ela escolhia. Passos firmes. Corpo frio. Alma quebrada. E no banco da praça, um novo rosto. Um rapaz distraído, mexendo no celular. Inocente. Vivo demais. Ela se aproximou. Rafael, nas sombras, sorriu. O ciclo recomeçava. A noite caiu sobre montes do vale, trazendo consigo uma névoa pesada, quase sólida, que se arrastava pelas ruas como dedos procurando por algo, ou alguém. Em meio à penumbra, Camila caminhava lentamente, misturando-se às sombras, tão silenciosa quanto o próprio vento. Não era mais uma vítima. Era portadora. A maldição havia deixado de ser um fardo e se tornado uma escolha. Um instrumento. Ela agora compreendia o que Rafael sempre soube. O beijo não era apenas um elo de dor, mas uma forma de transformar o mundo, através do medo, da decadência, da morte inevitável. Camila agora observava as pessoas com olhos diferentes. Via a fragilidade da carne, o tempo exato até o fim, o quanto uma vida podia se desmanchar em segundos. A cada toque, um destino podia ser selado. E mesmo quando evitava, mesmo quando lutava, algo dentro dela desejava continuar. E continuaria. Ela não chorava mais pelas vítimas. Nem mesmo lembrava os nomes. Cada rosto se apagava tão rápido quanto era marcado. Era como se o mundo ao redor estivesse embaçado, e apenas os possíveis alvos permanecessem nítidos. Brilhando. Chamando. Naquela noite, um novo nome surgiu em sua lista mental. Marina. Primeira anista. Ingênua, curiosa, cheia de sonhos. Camila sentou-se ao seu lado no ponto de ônibus. Puxou o assunto com um sorriso doce, quase maternal. Marina sorriu de volta, encantada com a atenção da veterana. Camila observou o pescoço da garota, o brilho da juventude na pele, a inocência pulsando em cada gesto. Você acredita em maldições? Perguntou, casualmente. Marina riu. Claro que não. Essas coisas são só histórias, né? Camila sorriu de volta. Um sorriso gelado. Imortal. Às vezes, histórias têm um pouco mais de verdade do que a gente imagina. A tela escurece. O som de um beijo. Depois, silêncio absoluto. E então, sussurros. Milhares deles. Vindos de todos os cantos. Camila está em pé, diante de um espelho negro como obsidiana. Ao seu lado, Rafael. Atrás, dezenas de figuras distorcidas, como sombras humanas presas entre dimensões. Todos observando. Ela toca os próprios lábios. Eles queimam. E no reflexo, o que vê, não é mais ela. É o monstro que ela se tornou. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. O próximo beijo pode ser o seu.